Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um vídeo sobre reflexão sobre design de jogos. Vou falar aqui daquilo que é um conceito que é muito utilizado, aliás um conceito que tem, podemos dizer, dominado grande parte daquilo que tem sido os guias e as ideologias que têm alimentado os processos de game design, e falo na perspectiva de design centrado no jogador. Este princípio, o player-centric, vem muito aqui de Fullerton, ou Fullerton, como queiram dizer, com que tipo de intuação queiram dizer, que tem este livro, Game Design Workshop, Tracy Fullerton, que é quase sempre uma das literaturas dos livros que é referidos nos cursos de Game Design, e das várias coisas que aqui tem. Por exemplo, recomendo imensas coisas como centrar todo o processo no jogador. E como é que isso é feito? Alguns exemplos. Por exemplo, daí a importância de conhecer os perfis dos jogadores, tentar organizá-los, tipificá-los, definir também o tipo de experiências que os jogos como sistemas criam, e depois ter um processo muito profundo de playtest, ou seja, de testar os jogos, criar vários níveis de protótipos e ir afinando à medida que queremos direcionar o nosso jogo para o público-alvo, também para os nossos objetivos que definimos para o jogo que queremos fazer, e tudo isto sempre muito focado naquilo que são as experiências dos jogadores, daquilo que eles querem no jogo, do que é que estão à espera, do que é que o jogo lhes oferece. Portanto, isto é um processo de interação e de ajuste muito centrado então no jogador. Até aqui nada de novo, isto já foi muito falado, eu próprio já falei aqui muito desta abordagem. E esta abordagem tem coisas curiosas também aqui relacionadas com os jogos de tabuleiro, os jogos analógicos. Um exemplo que vem até aqui neste livro é de, por exemplo, um first person shooter, um daqueles jogos digitais em que representamos um avatar, em que vemos uma arma, normalmente uma arma de fogo, e que o objetivo do jogo é andar pelo jogo e tentar fazer o máximo número de vítimas, matar o máximo número de outros jogadores ou de personagens automatizadas, os NPCs, que não sejam jogadores, são apenas o software, o sistema a controlar. Portanto, o objetivo do jogo é andar com essa arma e matar, é disparar. Portanto, uma coisa que é muito típica dos jogos digitais. E neste livro fala-se de que uma das melhores formas para fazermos as primeiras fases dos protótipos é fazer esse protótipo em papel. Portanto, um first person shooter em papel, ou seja, como jogo de tabuleiro. Que é curioso, apesar de até já haverem alguns jogos de tabuleiro que tentam simular isso, no caso do Adrenaline, que faz isso. Mas, pronto, é só para referir que é uma abordagem bastante consistente, e não é por acaso que mesmo nos cursos de jogos digitais ou de videojogos se aborda se faz esta abordagem ao game design através de uns primeiros protótipos em modo analógico. Portanto, tudo isto está muito consolidado, é conhecido, mas eu, na altura, até quando dei por mim a conhecer estas obras, não é? Porque uma coisa é ter estas percepções enquanto jogador, outra coisa é começar a estudar e refletir sobre elas, então e tornou-se evidente que, pelo menos para mim, que isto era uma forma, de facto, de abordar o design de jogos. E até pensei na altura, então, mas que estranho, mas não são todos os jogos assim, não são todos os jogos centrados no jogador, e depois apercebi-me que não, de facto não. E depois temos muitos jogos que não são assim. Pode parecer difícil encontrar exemplos, mas os exemplos muito típicos são, por exemplo, os concursos televisivos, em que o jogo não é centrado no jogador, mas é centrado no telespectador. E porquê é que é dessa forma? Está muito relacionado com a forma como o jogo está desenhado e como o jogo acontece. Por exemplo, quando o jogador está a jogar o jogo, este tipo de jogos de televisão, existem muitos e muito conhecidos, o jogador que está a jogar o jogo não tem a mesma interface e não vê a informação da mesma maneira que veem, por exemplo, os telespectadores, onde, por exemplo, as interfaces, os elementos gráficos, os elementos informativos estão muito mais cuidados e ajudam o telespectador, que às vezes pode até perder a atenção no programa, mas ajudam a entrar no programa, a acompanhar e ficar envolvido com depois todos aqueles ritmos e tensões que também tem. E essa parte dos ritmos e tensões também é muito importante, porque quando o programa está a ser filmado, está a ser gravado, tem todas as vicissitudes de gravação num programa televisivo, o que faz com que
tal como eu faço aqui os meus vídeos, em que por vezes tenho que repetir, tenho que parar, tenho que depois editar, neste caso destes jogos televisivos é a mesma coisa. Portanto, quando o jogador está a jogar, o fluxo de jogo é quebrado constantemente por causa destas questões técnicas, o que do ponto de vista do design do jogo seria um falhanço para um jogo centrado no jogador, uma vez que o jogador provavelmente estaria já no flow, não é? Estaria no círculo mágico, naquele ambiente de envolvimento, e tem de ser quebrado por questões de gravação, por questões técnicas ou outras quaisquer. E isto é um modo então de não ter essa tal preocupação com o jogador, porque a preocupação é o telespectador, e esse vai ter uma boa experiência depois de toda a edição. E também com a edição é criado então o tal ritmo de jogo, a tal cadência, a tal crescimento de atenção que o jogador, quando está a jogar o jogo, na prática não sente. Portanto, isso é um lado que evidencia aquilo que é a distinção entre designs centrados no utilizador e não centrados no utilizador. Outro exemplo também muito comum são os desportos. Quando entramos em desportos que são jogos também, não são, quando digo isto, quer dizer que não são desportos que não são meramente alguém que está a competir para fazer mais de uma coisa ou de outra. Estou a falar de desportos em que, por exemplo, há equipas em competição direta, em que é um resultado de um jogo que tem uma série de mecanismos também. Desporto, enquanto jogo, também tem mecanismos, e aí também a maior parte desses jogos são centrados nos espectadores, nas pessoas que estão a assistir, ou até nos telespectadores. E temos também muitos casos desses. Por exemplo, é normal que as próprias regras do desporto tenham sido adaptadas para isso, desde, por exemplo, o tamanho das balizas, a altura dos cestos de basquetebol, a largura do aro do cesto de basquetebol, para fora, os tempos, as pausas, todas essas coisas, a distância, por exemplo, que o público está das linhas do campo do desporto em causa. Por exemplo, no basquetebol, na NBA, eles estão muito próximos, por vezes ao ponto dos jogadores caírem em cima do público, o que, de um ponto de vista de análise, podemos dizer também que o jogo não está centrado então nos jogadores, uma vez que eles, quando estão a jogar, possivelmente até têm receio de fazer certas jogadas para não cair em cima das pessoas. Nós sabemos que na prática depois não é assim, porque depois há aqui outros estímulos, também financeiros, e da sua própria carreira, que levam a desconsiderar isto. No entanto, lá está um exemplo de uma preocupação que não é propriamente nos jogadores, uma preocupação de design do jogo, porque o modo como está configurado o próprio campo também tem relação com isso, que não é centrada no jogador. E depois temos outros exemplos, temos por exemplo também, o caso do póquer exibido na televisão, em que para este jogo, para que tenha interesse para o telespectador, nós temos de, em certa maneira, fazer uma certa batota no jogo, não é? Que é, nós, enquanto espectadores, estamos a conhecer aquilo que são as cartas que estão na mão do jogador, e isso depois ajuda-nos a criar então a tal narrativa, de criar a tal tensão com a tal informação que os jogadores não têm, e que depois acaba por criar o jogo. Portanto, aqui não é o jogo que mudou enquanto design, mas foi a adaptação do design do jogo para transformar numa experiência para o espectador e não para o jogador. Portanto, isto são uma série de exemplos. Portanto, pode parecer muito óbvio que os jogos sejam desenhados para os jogadores desfrutarem o máximo deles, mas nem sempre é assim. Lá está, porque depende sempre dos objetivos para os quais o jogo é criado. E alguns jogos são criados ou existem ou fazem-se não para os jogadores, mas para os espectadores, para quem assiste ou para outra razão qualquer paralela. E pronto, foi este mais um vídeo de reflexão sobre design de jogos no geral, não foram propriamente jogos de tabuleiro, mas nestas questões de design de jogos as coisas são transversais a todas as plataformas e a todos os tipos de jogos. Por isso fica aqui mais esta reflexão, fico também sempre muito curioso e com desejo de entrar aqui numa discussão com quem queira entrar num debate sobre estes temas. Então vá, adeus!